Vamos falar aqui do que é fé em Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho, é um dom espiritual necessário para a nossa salvação. O rei Benjamim declarou: nenhum desses será concedida a salvação a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Moses 3:12. A fé é uma esperança que as coisas que não se veem e que são verdadeiras. Alma 32:21, também ver Hebreus 11:1. A fé é o princípio da ação e o ter como motivo essas atividades diárias. Será que estudamos e aprenderíamos se acreditássemos que poderíamos adquirir sabedoria e conhecimento? Será que trabalharemos todos os dias se não tivéssemos esperança de que ao fazer alcançaremos algo? Será que um labrador plantaria? Se não esperasse colher todos os dias, agimos com base naquilo que esperamos alcançar, uma vez que não podemos ver o resultado final. Isso é fé. Hebreus 11:3. Pela fé Noé construiu uma arca e salvou sua família do dilúvio. Hebreus 11:7. Moisés separou as águas do mar Vermelho e fez os Hebreus 11:29. Elias invocou o fogo do céu. 1 Reis 18:17-40. Nefi pediu que houvesse fome. Ver Elamã 11:3-5 e depois pediu que a fome terminasse. Elamã 11:9-17. O poder da fé acalmou os mares, abriu visões e respondeu a orações. Ao estudarmos cuidadosamente as Escrituras, aprendemos que a fé é uma forte crença sobre a verdade existente dentro da alma que nos motiva a fazer o bem. Isso nos faz perguntar em quem devemos ter fé. Ter fé no Senhor Jesus Cristo significa também ter tamanha confiança nele para que obedecemos a qualquer coisa que ele nos ordenasse. Se colocarmos nossa fé em Cristo, tornamos-nos seus discípulos obedientes. O Pai Celestial perdoará nossos pecados e nos preparará para voltarmos à presença dele. O apóstolo Pedro pregou que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Ver também Moses 3:17. Jacó ensinou que os homens devem ter perfeita fé no Santo de Israel, Jesus Cristo, pois de contrário não poderão ser salvos do reino de Deus. 2 Nefi 9:23. Por meio da fé no Salvador e no arrependimento fazemos com que a sua expiação se torne plenamente eficaz em nossa vida. Pela fé também podemos receber forças para vencer as tentações. Ver Almas 37:33. Não podemos ter fé em Jesus Cristo sem ter fé também no Pai Celestial. Se tivermos fé neles, também teremos fé que o Espírito Santo que eles nos enviam nos ensinará toda a verdade e nos confortará. Como podemos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo? Conhecendo muitas bênçãos provenientes do exercício da fé no Senhor Jesus Cristo, devemos aumentar a nossa fé nele. O Salvador disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Mateus 17:20. Uma semente de mostarda é bem pequena, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Como podemos aumentar a nossa fé? Da mesma forma como aumentamos e desenvolvemos outras habilidades, como desenvolvemos o talento de talhar madeira, de ser, pintar, cozinhar, lidar com a cerâmica ou tocar um instrumento musical, estudando, praticando, trabalhando no campo da ação escolhido, ao fazer nós progredimos, assim também é com a fé. Se quisermos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, devemos trabalhar para isso. O profeta Alma comparou a palavra de Deus ao nascimento que podia ser nutrida pela fé. Mas eis que, se despertados e exercitados vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, exercedes uma partícula de fé, assim mesmo que não tenhas mais desejo que acreditar, deixai esse desejo opera em vós, até acreditar de tal forma que possas dar lugar a uma porção das minhas palavras. Comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, seja uma boa semente, não lançados fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, quando tiverdes a sensação de crescimento, começareis a dizer vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar a minha alma, assim começa a eliminar o entendimento. Ora, eis que não aumentaria a vossa fé. Alma 32:27-29. Desta forma, podemos aumentar a fé em Deus, agindo de acordo com o nosso desejo de ter fé nele. Isto também aumentar a nossa fé, orando ao Pai Celestial a respeito das nossas esperanças, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Alma 34:17-26. Não devemos supor, porém, que tudo o que temos de fazer é pedir. As Escrituras dizem assim também: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Um homem desejava estudar as Escrituras, mas não sabia ler. O homem então orou ao Pai Celestial para ajudá-lo a aprender a ler. Certo dia uma pessoa chegou à vila e ele pediu que ela o ajudasse. Ele aprendeu o alfabeto, estudou os fonemas, aprendeu a juntar as letras para formar palavras, logo estava lendo palavras. Simples, quanto mais praticava, mais aprendia. Ele agradeceu a Deus por haver mandado a professora e por ajudá-lo a aprender a ler. Aquele homem aumentou a sua fé humilde e o seu conhecimento de tal forma que pôde servir como presidente de ramo da igreja. O presidente de Spencer W. Kimball explicou: as obras precisam acompanhar a fé. Quando tolo seria pedir ao Senhor que nos desse conhecimento, mas sóbrio seria pedir ao Senhor que nos ajudasse a adquirir o conhecimento, estar de forma construtiva a pensar claramente e reter as coisas que aprendemos.
A fé envolve todo o possível para tornar realidade as coisas pelas quais oramos e esperamos. O presidente Kimball disse: plantamos semente com fé e logo vemos o milagre desabrochar. Muitas vezes as pessoas compreendem mal esse processo, tentam revertê-lo. Ele continua explicando que muitos de nós desejamos ter vigor físico sem guardar as leis da saúde. Queremos prosperidade sem pagar o dízimo. Queremos estar em comunhão com o Senhor sem jejuar e orar. Queremos ter chuva na estação certa e paz na terra sem guardar o dia do Senhor como um dia santo e sem guardar os outros mandamentos que Ele nos deu. Ver Presidentes da Igreja Spencer W. Kimball 2006, 158-159. Uma forma importante de aumentar a fé é ouvir e estudar a Palavra do Senhor. Vimos a Palavra do Senhor nas reuniões da Igreja e estudamos as Escrituras. Como nem todos têm fé, buscai diligente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria, sim, nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. Nicovédios 88:18. Quais são algumas das bênçãos que seguem a fé? Pelo dom da fé são realizados milagres, anjos aparecem e são concedidos outros dons do Espírito, recebemos resposta às nossas orações. E os homens se tornam filhos de Deus. Moroni 7, 25, 26, 36, 37. Com a fé vêm os apóstolos, profetas, patriarcas, pastores, mestres, dons, sabedoria, conhecimento, milagres, curas, línguas, interpretação de línguas. Tudo isso surge quando existe fé na terra e tudo isso some quando a fé desaparece, pois esses são os efeitos da fé. Aquele que possui por intermédio dela obterá conhecimento e sabedoria que necessitar, até virá conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, tal como Ele enviou a vida eterna e conhecê-los. Há algumas escrituras que mostram isto. Explicada a natureza da fé. Hebreus 11, Alma 32. As águas do Mar Vermelho são separadas. Êxodos 14, 19, 22. Noé e o dilúvio. Gênesis 6, 8. Os enfermos são curados e a tempestade é acalmada. Milagres da fé. Mateus 8, 5, 5, 33. Cura pela fé. Marcos 5, 25, 34. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 7.